Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Empreendamente Cast. Mais um episódio que estamos aqui recebendo uma convidada especial, a Grace Dorta, fundadora e CEO do Gaia Lux. E ela vai aqui contar um pouquinho para vocês. Seja bem-vinda, Grace. Obrigada, Marcela. Que gostoso estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou Grace Dorta, sou escritora, palestrante e terapeuta integrativa. Como a Marcela falou, eu sou idealizadora da Gaias Lux, que é uma empresa direcionada a ativações de saúde e bem-estar corporativo. Então, a gente literalmente transforma os colaboradores em fãs e as empresas mais rentáveis e longevas justamente através do investimento na saúde e bem-estar laboral. A Grace faz um trabalho muito bonito de sustentabilidade humana, de desenvolvimento das pessoas dentro do mundo corporativo. Grace, eu queria conhecer um pouquinho mais o que te levou a empreender, saber da Grace pessoa, né? O que te trouxe ao mundo corporativo, o que te fez empreender? Foi um descontentamento com o corporativo. Foi justamente ao perceber que a estrutura como o corporativo na era pós-industrial, rumando aí para esse mercado digital, funcionava e aquilo não funcionava para mim. A forma como tudo era estruturado e foi mantido até pouquíssimo tempo atrás, né, considerando aí o ponto de ruptura como a pandemia, que eu acredito que foi realmente um crash nesse sentido, vem trazendo cada vez mais essa consciência para a necessidade da gente rever os estatutos que regem as nossas relações, inclusive dentro desse ambiente laboral. E aí eu volto agora para o ambiente corporativo, não como funcionária, mas sim como empreendedora, mostrando possibilidades, inclusive, da gente se relacionar melhor com a gente mesmo, com o outro e coletivamente, para que o caminho inverso também ele aconteça com essa mesma harmonia. Eu gosto, inclusive, de falar que tem uma diferença muito grande da aplicabilidade da palavra equilíbrio, que muito ainda se usa, com a harmonia. A harmonia, ela traz muito mais leveza e fluidez do que o estresse, muitas vezes, causado pela tentativa de equilibrar muitos pratos simultaneamente, quando a gente lembra a figura, inclusive, do equilibrista lá no circo, né? Então, essa tentativa vã da gente equilibrar simultâneos pratos de vida pessoal, profissional, financeira, de desempenhar todos os papéis como homem ou como mulher, de acordo com o que a sociedade tem as expectativas. E nós também temos expectativas diante da sociedade, isso daí é inerente ao ser humano. Muitas vezes a gente se frustra porque as coisas, muitas vezes elas são forçadas e não tão orgânicas. E eu procuro primar pelo orgânico, por construir ecossistemas mais saudáveis e fluidos. Hoje em dia vemos as empresas com grande dificuldade realmente em enxergar as pessoas ali como um potencial ou trazer esse equilíbrio, né, dentro do ambiente e fazer com que o operacional em si, aquela pessoa que está ali direto com o cliente, está lidando direto ali com a sua peça fundamental, não seja tão impactado com essas questões que você trouxe aí de equilibrar vários pratos, né, de buscar lidar com os desafios que o mundo corporativo nos impõe, porque o dia a dia é corrido, é estressante, e lidar com o estresse é algo sensacional quando aquele indivíduo ele tem os recursos para lidar com isso, né? E aí você Sim. traz dentro da sua questão a questão da questão integrativa, né? O que hoje o mundo corporativo, as empresas, empreendedores que estão aí nos acompanhando ou vão nos acompanhar depois, o que eles podem aplicar dentro das empresas, que você pode trazer algo rápido aqui, uma dica rápida, uma ideia que pode ser feita para que esse estresse não seja tão impactante na vida daquela pessoa no dia a dia? Primeiro de tudo, foca em mim. Falar de saúde integral não é coisa de abraçador de árvore, gente.
Até porque no ESG, que muito se fala hoje em dia, dentro do social, estão todas as questões de saúde. E falar de saúde não é só saúde do corpo. O corpo, inclusive, é o último estágio de pedido de atenção que a saúde dá. Né? Então, a gente precisa saber que nós precisamos estar nutridos física, mental, emocional e espiritualmente bem, para que nós desempenhemos bem as nossas atividades diárias. Seria como se a gente estivesse fazendo uma analogia a essa nossa mesa, que tem 4 pernas. Sim. Se uma delas estiver descalçada, o que a gente faria em paz em cima dessa mesa? Nada, acredito que muito difícil, né? Porque nenhuma refeição, nenhuma reunião, que dirá um podcast, porque ia chegar um determinado momento que o bambear da mesa ia nos incomodar e a gente ia falar, vamos mudar de sala agora, Exato. Vamos mudar de mesa, vamos trocar, né? Então, no menor sinal de desconforto dentro desses pilares existenciais da vida humana, a gente leva soluções para que as pessoas se sintam inteiras. E é sobre isso falar de saúde integral. Que a gente inteiro, a gente consegue ter a dignidade necessária para render mais e melhor em menos tempo. Isso é maravilhoso. Até porque hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente já vem percebendo que algumas questões elas precisam ser remodeladas, né? Inclusive com relação à possibilidade de permanecermos no híbrido, a possibilidade de revermos a carga horária semanal, Sim. revermos uma série de questões, e eu acredito que daqui para frente tudo isso será cada vez mais latente. Mas se for falar de uma das iniciativas que eu mais utilizo no dia a dia, são as ferramentas de gerenciamento de humor, principalmente com o yoga do riso, que eu acredito que é uma coisa que muita gente fala assim, mas gente, será que eu vou ter que plantar bananeira dando risada? Que trem estranho é esse? Né? O que você ia me perguntar do yoga do riso? Vou eu agora te entrevistar para poder me nortear naquilo que você quer levar ao podcast. Sim. Bom, eu acho que uma das coisas que acabaram nos conectando foi essa questão do yoga do riso, da risada, do bom humor. Eu sou uma pessoa que, né, muitas que me acompanham e sabem, eu gosto muito, sou uma pessoa muito que gosta de dar risada, que leva a vida com leveza, e eu sei que o humor é uma das estratégias que eu lido com o estresse. É uma forma que eu acabo gerenciando o meu estresse no dia a dia. Às vezes conto uma piada, faz uma brincadeira. Em alguns momentos é óbvio que a gente sabe onde e como fazer isso, né? Não é para qualquer pessoa, a gente precisa criar um certo, né, ali contexto em algumas situações dentro das empresas também. Sim, mas sim. eu procuro levar com essa leveza, levar com esse bom humor, essa capacidade de enxergar algo engraçado no meio do caos, né? No meio daquele caos. E foi isso que acho que nos conectou em algum momento. Quando você trouxe, né, num determinado momento que a gente se conheceu lá, que tem uma estratégia da yoga do riso, eu falei, poxa, que interessante. Né? Algo que as pessoas não imaginam. Imagina o yoga aquela coisa mais, né, corporal, consciência, entende de uma forma diferente. E eu acho que isso que foi uma coisa que impactou bastante dentro dessa história aqui. E é interessante a gente fazer um recorte nesse sentido. Vou fazer 2. O riso é meu charme, né, gente? É meu magnetismo, desculpa, eu não posso negar. Tá certo. Aí, recorte número 2, que eu já fechando rapidamente esse parênteses, né, assim, porque eu falo que a última bolacha do biscoito, ela tá toda detonada. Eu sou a bolacha do meio do pacote, do final eu não aceito, não. Não dá também. Mas o segundo recorte é a gente observar que, por exemplo, o yoga tradicional, ele não é uma atividade física. Nunca foi. Não é considerado uma atividade física? Por um fundamento, o yoga ele é muito mais uma ferramenta espiritual, porque alguns mestres, e principalmente alguns mestres com quem eu vivi o yoga na prática, eu sou yogi, tô meio mequetrefe nesse atual momento, mas estamos sempre na intenção de voltar.
né? Eu sempre, pelo menos uma vez por semana, eu faço o caminho dos asanas, dos pranayamas, para poder construir a meditação. Então, esse é o caminho do yoga. Por isso que eu falo que ele é uma atividade muito mais espiritual do que Corporal, propriamente física, físico. como foi constituído no Ocidente a partir das academias. Porque quando ele saiu dos centros de yoga, que antigamente era praticamente uma atividade só para ricos, né? E foi ganhando as academias, o mote era físico. Mas, através da construção dos espaços físicos num corpo mais flexível, a gente consegue perceber melhor os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, construímos uma respiração mais eficiente, porque aí a gente está trazendo mais vitalidade para o nosso corpo, e aí nós temos arcabouço físico, mental e espiritual para uma meditação que busca o processo da iluminação. Então, o caminho do yoga é muito sobre isso. Nossa, interessante. Né? E aí, o Dr. Madan Kataria, quando ele formatou o yoga do riso, junto com a esposa dele, que é professora de yoga tradicional, ele, como médico da família, muito similar aos médicos do SUS aqui no Brasil, já sabendo, inclusive, dos efeitos benéficos do riso na nossa neurobiologia do bem-estar. Se eu estiver falando muito rebuscado português, me fala para apertar a tecla SAP. Mas, quando a gente ri, a gente basicamente ceda a hiperatividade do sistema nervoso central simpático. E é no simpático que são produzidos os hormônios que modulam o estresse. Que basicamente, tem mais, tá, gente? Mas basicamente, todo mundo conhece o cortisol e a adrenalina. Que, bem modulados, eles ajudam a gente a se defender, fazer força para fazer os treinos na academia, fazer as nossas atividades laborais quando exige também algum esforço físico, subir, descer, não importa, tá? Quando bem modulado, ele é muito bem-vindo, inclusive, porque nos mantém ali alerta. Mas, descompensado, ele vai causar vasoconstrição, que em excesso muitas vezes eleva a pressão arterial, rigidez muscular, que também, descompensado, começa a causar dores espalhadas pelo corpo inteiro, dor de cabeça, porque também reduz a oxigenação celular. Então, o corpo que foi concebido para ter um desempenho maravilhoso, ele começa a ficar ali, literalmente... Fisiologicamente, ele não funciona. Capenga. Ele começa a parar as funções biológicas. Eu gosto de desenhar uma calamidade na cabeça das pessoas, que eu falo assim, quando o sistema nervoso central simpático tá hiperativo, a gente transforma o nosso corpo naquele Fusca velho de circo. Que vai querer entrar em ação e não consegue dar conta você bate a porta, ele desmonta todinho, porque é dor ali, é falta de oxigenação acolá, e aí você não consegue, de repente, juntar Lé com Cré para poder dar conta das suas demandas diárias, e aí não importa em que área da sua vida que a gente esteja falando, porque a gente não dá conta mesmo. O que a gente faz bem com dor? Nada. Difícil. Bem difícil. Não é? E aí... O riso, ele faz a gente realizar uma ponte segura para sedar o sistema simpático e colocar em atividade o parasimpático. O parasimpático modula a neurobiologia do bem-estar. Então, ele vai jorrar no nosso corpo ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina, que é o quarteto do bem, que a maior parte do pessoal também conhece esses nomes. Tem outros também. Exatamente. Mas aí vem a vasodilatação, relaxamento muscular, oxigenação celular. E aí você sai do Fusca de circo e se transforma numa Ferrari, que acelera de 0 a 100 aí em 5 segundos. Então, cara, isso dentro do ambiente corporativo é uma baita sacada, como uma ferramenta de gerenciamento de humor, inclusive para parar com essas distorções de positividade tóxica, porque se a gente constrói ilhas bem demarcadas para trabalhar esse gerenciamento, ninguém vai ouvir absurdos do gênero, tipo, não me aparece aqui sem um sorriso na cara. Não é sobre isso. Todo mundo tem um dia que não tá bem.
Inclusive, nesse dia que não tá bem, quando a gente gerencia bem o humor corporativo, a gente trabalha muito melhor o acolhimento dessa pessoa que não tá num dia bom. Sim. Já tem alguns estudos, né? Por exemplo, as empresas estão investindo nisso, elas estão buscando ferramentas e profissionais como o seu trabalho para fazer esse gerenciamento, porque elas entenderam que quanto mais a pessoa acaba adoecendo, quanto mais no estresse, no momento de desequilíbrio ela fica, mais estressada ela acaba desenvolvendo outras doenças. Então, eu digo muito que o estresse é um start inicial, às vezes, do corpo para outras coisas mais graves que podem surgir, tanto mentalmente quanto fisicamente. Isso é algo tão impactante para as empresas que nos acompanham, empreendedores, que se você não investe em melhor saúde mental dos seus colaboradores, você vai ter dificuldade de melhorar o resultado financeiro. Porque isso é algo que impacta bastante. Você citou uma vez, que a ONU diz que a cada dólar investido, OMS, né? A ONU não, OMS, que a cada dólar investido, retornam alguns para a empresa. Então, acho que é muito interessante levar isso para quem está nos assistindo. Olha, gente, não é alguns, não. São $4. São 400% de retorno a curto, médio prazo. E é muito interessante porque vira e mexe eu faço reuniões de 1 a 1 com assessores de investimento, educadores financeiros, buscando parcerias. E eu sempre provoco eles, né? Eu falo assim, me conta se tem um fundo de investimento, uma ação ou uma criptomoeda que consiga me garantir um cultivo com um retorno tão rápido como é o investimento em saúde mental. E, normalmente, eles são categóricos em dizer que se alguém me prometer alguma coisa de rápido retorno, para eu fugir para as colinas, porque é cilada. Não existe, né? Algo que não existe, né? Pode até existir, mas é contra a lei. Não é o adequado, o mínimo. Né? Exato. Eles falam, olha, pode até existir, mas é contra a lei. Então, foge porque é cilada. Então, eu procuro trafegar dentro desse espaço de gerenciamento de humor com muito carinho. Principalmente agora, semana passada, o governo promulgou uma PL para empresas que investem em saúde mental. Interessante. E a gente vem percebendo que, até culminar esse projeto de lei, a gente vem vivendo uma pandemia silenciosa com relação a todas as psicopatologias que orbitam o estresse. Então, hoje, falar de saúde mental não é coisa de abraçador de árvore, não. É coisa de gente que lida com gente. E falar de corporativo, por mais que hoje a gente tenha as facilidades da inteligência artificial ocupando cada vez mais espaço dentro das empresas e das nossas vidas, cara, ainda assim são pessoas que manipulam essas tecnologias, e para que essas tecnologias também funcionem adequadamente e não se virem contra nós, nós precisamos estar bem. Então, eu falo que nutrição basal, quando a gente fala de sono, alimentação, hidratação, uma respiração eficiente, uma boa alimentação de comida de verdade, e, obviamente, introduzindo o riso. Para quem não sabe, gente, duas curiosidades interessantíssimas antes de eu falar das soft skills, né? Que as empresas adoram esse tema, adoram falar sobre ela. Famosas competências, né? As competências suaves, tão desejadas aí pelos gestores. 10 minutos de riso são equivalentes a 30 minutos na máquina de remo. Nossa! Vamos começar Pra quem não gosta de malhar, levar o riso a sério é um ótimo negócio. Eu super apoio, se você dobra a conta, o hashtag tá feito do dia, ao invés de ir pra academia, puxa ferro. Cara, você já fez 1 hora ali do seu cardio, né?
E não só cardio, porque ele também tem a parte que vai trabalhar um fortalecimento muscular a partir do centro, porque ele vai trabalhar O diafragma, né? Você o trabalha fortalecimento abdominal. Então, quem tem diastase, uma série de coisas, ele pode ser beneficiado com o riso. A outra curiosidade é que justamente por trabalhar essa ponte para ativar o sistema parasimpático, rir é o melhor remédio, porque ele se torna tão potente quanto a própria morfina. pelos efeitos, benefícios que ele traz, benéficos, né? Que ele traz para as pessoas. A gente repete muita coisa igual papagaio de pirata, mas a gente não aplica isso no nosso dia a dia. É verdade. Interessado em colher esses benefícios porque a gente se auto-julga. Eu, por exemplo, gosto muito de dar risada de programas de humor, né? Memes, eu tô sempre ali. Eu não imaginava Somos tantos duas. benefícios que o riso traz aí, o bom humor traz aí para a saúde mental. Tô, assim, bem impressionada. E principalmente para as empresas enxergarem, você empresário, profissional liberal, como nós falamos, investir na saúde mental dos seus funcionários é garantir que eles vão ter mais potência na performance, eles vão fazer mais e, além de tudo, você vai ter um resultado financeiro melhor. Então, não tem como uma empresa hoje fugir desse impacto da saúde mental. Então, mas a Não. gente entende que quando não é investido, aqueles colaboradores vão ter um turnover alto, vão ter um absenteísmo alto, vai ter uma dificuldade de aderência à cultura da empresa, ao clima organizacional, vai ficar aquela coisa pesada, aquele clima chato, e as pessoas acabam interagindo menos, conversando menos, e aí isso traz outras consequências mais graves quando não se expõe, né, aquilo ou não se expressa, na verdade não é expor, é expressar. Não se expressa nos sentimentos, as emoções, aquilo se torna uma chave ruim dentro da empresa no geral. A gente precisa aprender a acolher mais as nossas vulnerabilidades até para poder construir melhor as soft skills. Sim. A ambiência proporcionada pelo yoga do riso como uma ferramenta de gestão do humor, ela se mostra muito eficiente nesse sentido, porque quando a gente coloca o nosso corpo no prumo, e aí eu não tô falando... eu não tô falando só de alinhamento de chakra, mas obviamente, saindo dessa parte que as pessoas ainda consideram só misticismo, e mesmo eu sabendo que na prática não é... Tem dados que comprovam, né, toda essa questão, né? Não é só... A gente começa a acolher mais criatividade, mais empatia, mais pontualidade, um comprometimento... resiliência, porque você está numa empresa, por mais que você seja CLT ou PJ naquela corporação, queira ou não, a salubridade daquela empresa também depende, o teu sucesso também depende do ambiente, né? Exato. Da ambiência em si. Então, a gente começa a trabalhar muito mais o engajamento daquele time, para que eles estejam realmente com os olhos voltados para o para-brisa das metas que a empresa trouxe como desafios ali para um job, ou para um grande projeto, ou para o ano inteiro, né? Então, a gente começa a forjar essas soft skills dentro de um ambiente mais saudável. Inclusive, quando a gente cria essa ambiência, além de mitigar essas questões que você Sim. trouxe de saúde física, mental, também começa a mitigar a saúde financeira da empresa. O Instituto Gallup publicou aí recentemente o ralo financeiro, Brasil e mundo, por omissão de investimentos em saúde mental. Gente, são bilhões e trilhões de dólares dinheiro perdidos consecutivamente, né? Respectivamente, Sim. falando de Brasil e mundo. Então, é urgente a gente começar a acolher essas iniciativas com um viés mais positivo, porque realmente essa vai ser a grande virada de chave, inclusive, para que médias e grandes empresas saiam das estatísticas e comecem a trabalhar dentro de uma longevidade para poder realmente construir um legado. Sim, viver realmente uma empresa que engaja, que fortalece a sociedade, como você falou. Construir um ecossistema que se sustente
no curto, médio e longo prazo, né? Exato. Porque não adianta você só criar aquela empresa, ter a ideia do negócio, montar idealizar algo e ele não se manter, não se perpetuar. Eu acho importante investir na saúde mental para você garantir que você viva realmente, verdadeiramente um propósito. E aí, o que hoje você poderia deixar ou falar para as pessoas que vão assistir depois sobre essas competências direcionadas a um empreendedor, né? Por exemplo, vamos pensar que o empreendedor hoje, ele tem que lidar com diversos pratos, ele lida com imprevistos, ele lida com dificuldades, demandas que no dia a dia são urgentes, e ele tem que lidar com tudo isso de uma forma a entender como tomar a melhor decisão, né? Como chegar lá e falar, isso é o ponto X que eu quero que aconteça dessa maneira. Para tomada de decisões, né? O que hoje você enxerga que é importante para que esse empreendedor se desenvolva, busque desenvolver uma resiliência, paciência, autoconfiança? O que hoje você enxerga que para alguém que quer investir, idealizar um negócio, um projeto, consiga colocá-lo de forma sustentável no mercado? Olha, nos meus pilares como empreendedora já desde os meus 23 anos, tô com 45. Nossa, Já é uma estradinha rodada e interessante. Uma das minhas maiores qualidades é a resiliência. Porque eu já passei por muitos altos e baixos dos meus 23 para cá, né? Onde em alguns momentos eu precisei, inclusive, retroceder e recomeçar do zero algumas vezes. Então, a gente muitas vezes é muito cruel com a gente mesmo, nesse auto-julgamento, onde a gente fala, putz, mas dei errado. Cara, quanto tempo de vida você espera viver a partir do dia de hoje? Se você virar para mim, eu, por exemplo, tenho uma meta ousada, eu espero viver mais pelo menos 55 anos a partir de hoje. Eu quero me tornar uma centenária, então são 55. Então, se eu quero viver mais tudo isso, eu preciso me dar a oportunidade e principalmente a permissão de trabalhar a minha resiliência para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então, eu sempre estou buscando, inclusive dentro disso, o senso de apoio. Porque eu sei que eu consigo fazer e realizar muitas coisas só. Mas não é junto dos bons que a gente fica melhor? Mineiro fala assim, não fala? Sim, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu tô numa fase, Má, que eu tô buscando meus melhores aliados. Porque aí, além de fazer... Ajuda bastante. E realizar, eu vou conseguir fazer mais e realizar mais rápido mais coisas. E aí eu vou investir meu tempo, a minha energia, meu dinheiro, a minha saúde, né? Naquelas sementes que eclodiram com vitalidade, né? Então, é sobre isso, é começar a ter um olhar clínico mais apurado sobre si mesmo e ver como isso se espelha no todo. E aí, obviamente, fica fácil fazer uma curadoria de quem são seus melhores amigos, seus melhores sócios, seus pares, tá, gente? Sim. Então, é sobre isso que a gente está falando. E a resiliência, acho que eu tenho uma percepção de que ela ajuda você não só a ter esse entendimento melhor, né, das quedas, dos altos e baixos, mas também do como você vai trilhando a sua capacidade de lidar com essa questão do desafio do dia a dia. Sim. Porque não é só o alto e baixo, né? Você vai todo dia precisar lidar com desafios. E esses desafios, eles vão aparecer das maneiras mais imprevisíveis possíveis. E aí é isso que eu vejo como importante trabalhar, né, o gerenciar. A gente entender o gerenciar dessas demandas, desses imprevistos, óbvio, trabalhando ali a capacidade de entender como isso pode impactar a nossa vida no longo prazo. Talvez o seu estresse, o momento ali daquele imprevisto de uma tomada de decisão emergencial, vai te proporcionar um entendimento maior de como você lida com esse estresse. É isso que eu queria deixar aqui para as pessoas, né? Então, cuidado quando você tem que tomar decisões, quando você lida com imprevistos e como que você gerencia isso para que isso não se torne algo lá na frente impactante na sua vida como um todo.
Acho que traz um pouco disso. Você trouxe da yoga, é algo bem interessante. Eu, particularmente, não conhecia essa percepção. Para mim, yoga era questão de consciência corporal, Também. era ganho de consciência corporal e não tinha envolvimento com essa questão espiritual. E foi uma grande mudança na minha percepção sobre isso. E eu tenho vontade de fazer, mas até agora eu nunca comecei. Quem sabe, Olha, né? yoga é para todos os corpos. Quem sabe, né? Yoga é Então. para todos os corpos. E sim, né? Eu sou uma super defensora da liberdade religiosa. Sim. Tem gente que fala assim, mas como? Eu falo, cara, eu já vivo isso há quase 20 anos. Já visitei várias religiões, tenho algumas afinidades, proximidades por ancestralidade, mas hoje o meu coração ele bate muito forte quando eu trato o meu corpo como algo sagrado, quando eu trato a minha casa como algo sagrado, quando eu trato a minha atividade laboral como algo sagrado. Então, tudo hoje dentro do meu dia, principalmente estando aqui hoje, totalmente presente contigo, para mim é algo sagrado. Porque é fácil falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente aplica isso na prática? É isso que eu vejo muito difícil. As pessoas falam muito e fazem muito pouco. Para mim, esse nosso Empreendamente Cast de hoje é uma conversa entre Deus e Deus. É, exatamente. São cruzamentos de consciências de centelhas divinas que vieram dessa mesma fonte, que estão trazendo um lastro consciencial com pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, seja ela da parte de empreendedorismo ou até mesmo levando isso para sua vida pessoal, porque a gente não sabe os desdobramentos. O importante é plantar semente. Exatamente. Né? Então, o que vem pós esse sentido é o ganho da consciência. E aí, a exponência que isso ganha, para mim, pouco importa. E aí, cada um pode chamar Deus do jeito que quiser, né? Porque eu sou para todo mundo, mas nem todo mundo é para mim. Da mesma forma que eu percebi que eu não era para o corporativismo CLT. Eu sou para o corporativismo como uma pessoa que vai lá para mostrar que a gente não precisa fazer igual sempre foi feito até pouco tempo atrás. Da mesma maneira, do mesmo jeito, né? Gente, eu sempre fui a ovelha negra da família. Agora eu sou a ovelha psicodélica. Eu adoro estar nesse lugar. Porque é verdade, assim... Eu assumi o posto e sou feliz nesse posto, né? E os meus ancestrais, é engraçado, né? Porque eu sinto muito a presença deles comigo. Legal, principalmente bacana. vovô, vovó, o pessoal que já não tá mais... E assim, o que eles não conseguiram fazer, porque muitas vezes eles eram calados antigamente. Tinha uma cultura né? Um relacionamento diferente ali, socialmente. Exato. Então eu sinto essa presença e eu vejo eles muitas vezes como se eu estivesse no estádio de futebol lotado. E cada vez que eu dou uma dentro, assim, de pegar e falar, porra, fiz mó golaço. Eles estão fazendo mó ola lá no sabe? Tudo torcendo, com Total. certeza. Com e aí certeza, eu falo, gente, que gostoso. É isso mesmo. É muito bom. Ai, tá tão gostoso que tá passando muito rápido. A gente já vai caminhar aqui para os 10 minutos praticamente finais. E eu queria conversar aqui com você, fazer algumas perguntas rápidas, tá? O que é empreender para você? Se você pudesse falar em uma palavra, né? Como que você definiria o que é empreender? Uma aventura. Aventura. Aí eu vou fazer aqui. Se você não fosse empreendedora, o que você seria? Ou o que você teria vontade de repente, de ser? Quando eu era criança, eu queria ser atriz. Hoje, eu diria que eu gostaria de ser uma sacerdote. Olha, interessante. Embora eu desempenhe isso nas horas vagas. Ah, você faz? Eu celebro casamentos. Você faz, você é mestre de cerimônias, mestre... Eu celebro casamentos que legal, de forma bacana. ecumênica. Então, cerimônias, vamos lá, de referência Wicca,
de referência Interessante. geek, né? Porque às vezes o casal é Sim, nerd, é gosta nerd, dessas gosta coisas. Então, tudo que é tipo de cerimônia mais diferentona, Que legal, que meu, tem que essa legal. coisa mais espiritual, sem uma conexão religiosa rotulada, a pessoa ela pode contar comigo, que eu vou lá com brilho nos Faço olhos. brilhantemente, né? Sim, sim. Bom, livros, tem algum livro ou filme que você indicaria, deixaria para as pessoas que Tem. você recomenda assistir para melhorar talvez essa resiliência, melhorar talvez essa consciência, né? Expansão de consciência. Ixi, aí posso fazer uma listinha? Pode, Juro, pode, pode. juro Manda que é aí. rápido. Vai, vamos lá. Livro. Tinha que ser obrigatório todo mundo ler A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ah, isso, esse Sou é. tarada por Esse essa da Brené Brown. mulher. É, assim, Coragem porque de ser imperfeito. isso, inclusive dentro do ambiente corporativo, dá muitos insights conscienciais. As 5 linguagens do amor é importante para todos os nossos relacionamentos, né? E aí, quando a gente fala de resiliência, a gente tem A Procura da Felicidade, né? Maravilhoso aquele Fantástico. filme. Né? E aí, Muito quando a bom gente filme. vai falar também sobre essa parte da gestão do humor aplicada, inclusive, na nossa saúde, tem o Robin Williams com Jesus. Fugiu agora da Robin minha Williams, cabeça. peraí, deixa eu... Aquele que ele trabalha que ele tá fazendo a faculdade de medicina. Gente do céu, tava aqui Ai, na não. ponta da Que ele faz língua. a faculdade, ele quase desiste. Ele aí no fica meio... parecendo um doutor da alegria na Eu não vou faculdade. Ele lembrar, mas toma aí eu acho que provavelmente Sim, as pessoas esse. podem pesquisar que elas O vão... amor é contagioso, né? E aí tem a parte... Esse é o complemento. Enfim, eu vou lembrar depois que o podcast, né? Mas, Depois a gente além de pode- tudo, também, obviamente, falando de ecossistema, é A Corrente do Bem. Ah, né? esse aí eu não conheço, esse A livro... Corrente do Bem com o Kevin Spacey. É antigo, mas vale super a pena revisitar ou assistir pela primeira vez, tá? Porque é fundamental aí pra gente levar pra vida. Sim, muito, muito fundamental, né? E aí, uma dica importante, uma experiência que te marcou e aí que você pode compartilhar, você gostaria de compartilhar para as pessoas ali terem, né, uma orientação. O que que você deixa para as pessoas como uma mensagem da Grace? Fale aí um pouco do seu trabalho. Eu gosto muito de falar sobre os meus cases mais recentes. E sexta-feira eu tive em Indaiatuba, numa empresa de segurança, de tecnologia de segurança para aeroportos, presídios, uma série de coisas. E atendemos as mulheres para o Dia Internacional da Mulher, que foi esses dias. Sim. E levar para elas o sorrir e cuidar é só começar, foi muito gostoso. Porque a gente trabalhou temas sensíveis a esse nosso universo, dentro e fora do universo corporativo, porque a gente também está procurando se entender melhor na fila do pão sobre os nossos papéis, como mulher, amiga, irmã, Mãe, esposa, esposa. mãe, etc, etc. Mas muitas vezes não se torna tão claro o papel do homem na sociedade diante de nós. Então, a gente fez essas reflexões juntas e fizemos uma baita confraternização com o Yoga do Riso no final. Então, se eu posso dizer sobre um acontecimento, estar lá recebendo essa energia dessa mulherada, para mim foi muito nutritivo. E eu procuro levar justamente esse brilho no olhar a partir dessa nutrição de cada ponto que eu passo, de cada coração tocado. Tem meninas que estão conversando comigo de sexta-feira para cá praticamente todos os dias, porque super se identificaram com os lugares de fala que eu trouxe para elas, e isso é muito legal. Então, eu, Grace, fico muito impactada a partir de uma única vida. Então, mesmo que eu esteja diante de uma plateia gigantesca, mas se vem uma pessoa, me puxa de canto e me conta um segredinho aqui... Já valeu, né? Esse é o motivo pelo Já qual valeu. depois, nas minhas orações, que eu vou trocar meu papo reto com Deus e eu vou falar assim, cara, foi muito bom ter recebido
a oportunidade de estar viva hoje, no aqui e agora, sim. para viver esse momento. É bem divino, é algo muito divino. É de né? chorar, eu Isso fico emocionada, divino, cara, divino. porque esse é o tipo de coisa que não dá pra gente dissimular. Não dá. É uma coisa que você vive. Na verdade, você sente ali muito profundamente. Eu sei bem o que é isso. Eu já senti várias vezes. Sim. E é o que você tá falando. Se você vê uma pessoa, né, já falar, contar uma história que se conectou com você, com alguma fala sua, com algum momento seu, olha, já vale a nossa existência. Olhar Eu pra acho luz, que olhar pra é luz. a nossa existência que vale. É isso que eu penso também, como você. A gente tem um trabalho bonito de levar um pouco dessa consciência para as pessoas, até mesmo porque entendemos que hoje, né, o mundo precisa muito expandir melhor essa consciência. Grace, onde te encontrar? Conta aí para as pessoas, fala lá na câmera, olha lá. Onde as pessoas podem te encontrar? Oi, vocês me encontram por todas as redes sociais. Cada rede tem uma faceta diferente de mim, mas tô no TikTok, eu brinco que é o Tico-Tico. Quando eu tô no Instagram e no YouTube, eu falo que é o Tico-Tico. Mas eu tô lá no TikTok, tô no YouTube, tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no WhatsApp. Se você me procurar Grace Dorta, que aí o Grace é Gracce Dorta, né? Você vai me achar fácil, até porque eu vou estar lá com um sorrisão, né? E vai ser difícil não me reconhecer, tá? E além disso, um convite especial, não só para você que tá aí na audiência, mas você também, Má. Sábado vai acontecer a primeira edição do Café Esotérico no Espaço Shambhala, em Moema, das 17 às 22 horas, com ingressos à venda até quarta-feira. R$80 com direito a uma leitura oracular. Então, se você tá curioso de saber o que 2024 te reserva bem e ainda por cima quer fazer um network com propósito, que agora é o que a gente chama de netweaving, né? Então, dentro dessa onda do netweaving, vem com a gente, porque sob os pilares da saúde integral, eu vou fazer a curadoria para te apresentar para pessoas que tenham sinergia com o seu empreender ou com a sua visão de vida, com aquilo que você está buscando em termos de autoconhecimento, autocuidado e tudo mais. Então, siga-nos bons. Café Esotérico, primeira edição, esse sábado, 16 de março, lá em Moema. Muito bom, Grace. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui no Empreendamente Cast. Para você que nos acompanha, ativa o sininho aqui do canal para nos acompanhar. E se tiver dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que nós vamos buscar responder aquilo que a Grace falou e trouxe para te ajudar. E deixa o joinha também, porque os algoritmos espalham para geral. Espalha! Muito obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Marcela. Até mais, pessoal. Tchau.